Fala pessoal do canal Thiago Borges, Bob Proctor dublado. Hoje estou trazendo para vocês a parte 5 do seminário You Were Born Rich, Você Nasceu Rico, do nosso mestre Bob Proctor. Esse seminário deu bastante trabalho para traduzir, dublar e legendar, mas acho que valeu a pena. Como esse seminário é bastante longo, infelizmente faltaram cerca de 15 minutos para finalizá-lo. Portanto, peço desculpas a vocês que acompanham o canal. Eu vou trabalhar firme durante essa semana e fazer o que for possível para entregar esse trecho final, dublado e legendado, na próxima quinta-feira, ok? Se você ainda não assistiu aos trechos anteriores, basta acessar a playlist Você Nasceu Rico, aqui no canal. Espero que gostem do vídeo de hoje. Bom estudo! Agora, falarei sobre uma ideia muito simples. Não deixe a simplicidade dessa ideia te enganar. O que faremos é discorrer sobre um conceito e explicar como células cerebrais são criadas. Vou perguntar a alguém da plateia. Você, amigo, vem aqui por um momento. Certo. Aplausos, por favor. Se está sentado em seu escritório, se está sentado em casa, quero que conheça um dos melhores gerentes que conheço. Obrigado. E digo isso de forma sincera, não para lhe elogiar. Digo isso por causa dos resultados que vejo as pessoas alcançarem. Ele foi gentil bastante para contratar meu filho e minha filha e deixá-los trabalharem para ele, no início desse ano. E em todos os meses desse ano, eles ganharam algo entre 20 e 45 mil dólares. E você não consegue isso se não tiver um ótimo gerente extraindo o melhor de você. A gerência é o desenvolvimento das pessoas e não a direção das coisas. Ele é um grande amigo meu. Agora, quero lhe fazer algumas perguntas. Vou fazer uma coisa. O que eu quero que você faça é erguer a sua mão assim, certo? Agora vou pedir que feche seus olhos. Agora quero que olhem para isso. Quero que vejam o que é isso. E peço que ninguém diga nada. Vou colocar na mão dele. Deixe seus olhos fechados. Vou colocar isso na sua mão e quero que sinta. Feche sua mão e sinta. Agora me diga o que é. Parece um pedaço de metal. Bem, mova seus dedos ao redor dele e me diga que tipo de metal. Para que eu usaria isso? Eu usaria para abrir a porta. Para abrir a porta. Como você chamaria um pedaço de metal usado para abrir uma porta? Uma chave. Esse cara é impossível. Muito bem, você acertou. Você ganhou uma das nossas fitas cassete. Isso é uma chave. Certo. O que aconteceu aqui? Vamos parar e pensar no que aconteceu. Ele tem 5 sentidos. Ele pode ouvir, ver, cheirar, degustar e tocar. E quando seu sentido do tato entra em contato com algo, uma mensagem é enviada através de seus nervos em seu corpo. Ela atinge um grupo de células no seu cérebro. Essas células cerebrais são ativadas, e a imagem contida nelas surge na tela mental. Então, mesmo que não estivesse vendo isso, o que seria o sentido da visão, e também teria funcionado, ele estava tocando a chave e isso ativou a imagem na sua tela mental. Agora, vou mostrar algo para ele e perguntar o que é. Gostaria que me dissesse o que é isso. Um pino. O quê? Um pino. Um pino? Acha que é isso? Sim. Você não sabe o que é, sabe? Você está tentando adivinhar, não está? Você não estava tentando adivinhar quando falou da chave, mas quando lhe perguntei o que este pequeno objeto de metal é, você tentou adivinhar, correto? Correto. O que você está dizendo é, eu tenho células de reconhecimento quando toco isso, mas quando vejo isso, não tenho células de reconhecimento. Agora, iremos criar células de reconhecimento no seu cérebro. Eu direi o que é isso e farei algo com isso. E quando fizer, instantaneamente, em milissegundos, células serão criadas no seu cérebro. Isso tem um pequeno êmbolo. Quando eu apertar o êmbolo, algo vai sair dele. Está vendo isso? É um palito de dente. É o que a sua tia Marge lhe dá quando você já tem tudo, não é? Isso é um palito de dente. Não tem mistério. É fácil captar a mensagem. Mas veja, ele não sabia o que era isso. Sabe o que estou dizendo? Não tenho células de reconhecimento no meu cérebro. Agora, quando for para casa, pode dizer a Rose que criou algumas células cerebrais essa manhã. Ela vai amar mais de você, certo? Você pode levar mais de você para casa. Mas é exatamente isso, certo?
e nós criamos algumas células cerebrais. Muito obrigado. Obrigado, Nino. Ele é, sem dúvidas, um dos melhores gerentes de vendas que já conheci. Eu disse algo a Brent e direi algo a vocês. Sempre que for fazer alguma coisa, certifique-se de que as pessoas que lhe cercam são bem-sucedidas. Cal Menninger disse que o ambiente importa mais que hereditariedade. Em outras palavras, as pessoas ao seu redor são mais importantes para o seu sucesso, o seu bem-estar, do que o código genético que recebemos ao nascer. E eu sugeri ao meu filho, quando encontrar Nino, vá trabalhar para esse homem e escute o que ele diz. E ele vai extrair o melhor de você. E é exatamente isso que ele está fazendo. Agora, vamos criar umas células cerebrais com respeito à mente. Certo? E conforme criamos essas células cerebrais com respeito à mente, vamos criar uma imagem da nossa mente, bem aqui. E então, quando criarmos essa imagem aqui, começaremos a progredir e a fazer alguns dos ajustes dos quais John falou ao longo do programa. Os pontos que discutimos são simples, mas de vital importância. E um dos pontos mais importantes de todos diz respeito ao fato de que você e eu tenhamos uma imagem da nossa mente. Sem uma imagem, temos confusão. Então, isso é muito, muito importante. Agora, eu gostaria de apresentá-los a duas pessoas sobre quem escrevi em Você Nasceu Rico. Heinz e Donna Dawes. Eles vieram ao seminário e sua situação era preocupante. Nós compramos nossa casa em julho de 1975. Depois fomos desapropriados pelo fiasco do aeroporto de Pickering, no norte da cidade. E quase todas as noites eu chegava em casa e era extremamente negativo. Comecei a descontar todas as minhas frustrações em Donna, porque o valor da hipoteca e de todo o resto era maior do que esperávamos. E depois que você compra uma casa, tem que comprar móveis e coisas do tipo. De 7h30, eu acho, até 10h30 da noite, eu diria que durante essas 3 horas, minha vida mudou completamente. Porque de uma quase decisão de vender minha casa, para 3 horas depois ter o objetivo de ter um Cadillac pago em 3 semanas, é uma tremenda mudança. É importante dizer que Heinz Dawes é um agente de seguro há 15 anos. Ele tinha muita informação, ele escutou vários palestrantes motivacionais, mas ele ainda chegou ao ponto de ter que vender sua casa. O problema de Heinz era a confusão. Ele não tinha uma imagem de sua mente, e foi isso que fez diferença. Infelizmente, muitos desses, se quiser chamá-los de palestrantes motivacionais, estão presos a uma visão muito estreita e específica. E sim, isso pode lhe dar um pico de adrenalina imediato, mas acaba muito rápido. Se eu sei como algo funciona, ao invés de simplesmente seguir cegamente o que dizem, eu tenho uma compreensão diferente. Então essa é a diferença? Sim. O jeito fácil e compreensível que Bob explica como a mente funciona, como você controla a sua mente com seus pensamentos e como os resultados são obtidos. Eu consegui aquele Cadillac em 22 dias, depois que fiz aquela promessa a mim mesmo. Agora, gostaria que me acompanhasse, e assim como conseguimos ajudar Heinz e Donna e milhões de outros, quero ajudar você. Eu quero ajudá-lo. Assista com atenção, e nós vamos criar uma imagem da sua mente, com a qual você pode trabalhar, pelo resto desse programa, pelo resto de sua vida. Nós estávamos falando sobre construir células cerebrais, desenvolver uma imagem, colocando essas células para a nossa mente. Então o que nós teremos são nossas células de reconhecimento. Quando nós pensarmos em nossas mentes, em vez de fazermos um desenho em branco ou desenhar uma imagem do cérebro, nós realmente teremos uma imagem em que nós poderemos começar a usar. Agora, antes de fazermos isso, deixe-me mencionar algo aqui de um cavalheiro que eu ouvi falar no início dos anos 70.
Eu tive a sorte de estar em um programa em Chicago, em um congresso de recursos humanos com um cavalheiro chamado Frank Goebel. Frank Goebel foi um engenheiro aeroespacial. Ele foi presidente de uma empresa aeroespacial. E um dia ele estava trabalhando em seu orçamento, e ele percebeu que 65 centavos de cada receita em dólar recebido por aquela empresa estava saindo novamente da empresa para os funcionários, seja através de salários ou benefícios. E de repente ele percebeu que não sabia praticamente nada sobre pessoas. Aqui estava ele, gastando 65% de todos os seus lucros em algo que ele não sabia praticamente nada. Ele disse: "Eu conheço bastante sobre engenharia, e eu sei bastante sobre engenharia aeroespacial, mas eu sei muito pouco sobre pessoas." E então ele disse que ele decidiu que iria estudar mais sobre psicologia, e felizmente para ele, ele acabou colaborando com Abraham Maslow. Agora, Maslow fez um grande avanço, que talvez só seja alcançado algumas vezes em milhares de anos. Ele chegou à conclusão de que você e eu temos potencial infinito. Ele escreveu um artigo quando ele deixou a engenharia aeroespacial e começou a escrever no Centro de Pesquisa Thomas Jefferson, em Pasadena. No artigo chamado A Pessoa Produtiva, Goebel escreveu: "Por natureza, você e eu somos iguais. Pela prática, nós nos diferenciamos. Existe uma diferença em nossos resultados novamente." Agora, ele disse, a diferença entre os personagens mais diferenciados, entre os empreendedores reais e os não empreendedores, por exemplo, não parece surgir da natureza, nem mesmo dos hábitos, costumes ou educação. Podemos citar William James, que concluiu que nós usamos uma parte muito pequena de nosso potencial real. E James disse que a maioria das pessoas vive, seja fisicamente, intelectualmente ou moralmente, em um círculo muito restrito de seu potencial. Nós fazemos uso de uma porção muito pequena de nossa consciência disponível e dos recursos de nossa alma em geral. Assim como a pessoa que sai de todo o seu organismo corporal adquire o hábito de usar e mover somente seu dedo mindinho. Eu quero que você pense por um momento. Se você tivesse um filho e essa criança estivesse deitada perfeitamente quieta em seu berço, a única parte do corpo dela capaz de mover-se fosse seu dedinho. Tenho certeza de que você provavelmente imploraria, você pediria emprestado e, se fosse necessário, você roubaria para descobrir o que há de errado com aquela criança. Mas não é estranho que um ser humano possa parar de crescer mentalmente em uma idade muito jovem e isso possa ser virtualmente ignorado? Esse é, sem dúvida, um dos mais importantes temas que nós vamos abordar. Eu quero me referir novamente a algo escrito por Napoleon Hill, que chamou minha atenção na primeira vez que eu li o livro. Ele citou aqui: "Em algum lugar em sua maquiagem, se encontra adormecida a semente da realização, que se germinada e colocada em ação, vai levá-lo a um patamar que você jamais imaginou atingir." Sabe o que penso sobre isso? E conforme eu leio isso agora, eu estou fazendo coisas hoje em dia que, se há 27 anos atrás alguém tivesse me sugerido, eu acharia que essa pessoa estava tendo uma alucinação. Eu vou dar uma olhada no meu salário hoje. É completamente diferente em comparação a quando comecei a estudar isso pela primeira vez. De fato, as mesmas pessoas que costumavam me pagar $4.000 por ano, agora me pagam $4.000 por hora. E a única coisa que realmente mudou é o que está acontecendo internamente. Tudo já estava lá, é só a maneira de aprender como usar isso. Agora ele diz: assim como um mestre em música pode criar os mais belos tipos de música a partir de 4 simples cordas de um violino, você pode acordar o gênio, que permanece adormecido em seu cérebro, colocando você na direção de qualquer objetivo que deseje realizar. Agora, eu vou colocar algumas marcas no quadro e eu quero que você pense realmente sério sobre isso. Sabe, as organizações humanas como conhecemos hoje não vão durar muito tempo. E isso é porque elas têm sido construídas sob uma falsa premissa. Essas organizações foram construídas com base na premissa de que você e eu somos seres físicos. E nós realmente não somos. Nós somos seres espirituais vivendo em corpos físicos. E nós recebemos um dom chamado intelecto. E aprendendo a usar os fatores intelectuais em nossa personalidade, nós podemos ter contato com o lado superior de nossa própria natureza e melhorar qualquer coisa em nosso mundo físico. Mas saiba que para as pessoas em geral, isso parece realmente não fazer muito sentido.
Isso pode não fazer muito sentido para você, como eu acabei de dizer, mas você irá notar, conforme continuarmos com isso, e conforme nós continuarmos trabalhando com essa ideia, de que isso vai fazer todo sentido para você. Agora, eu percebi quando comecei a estudar sobre nós que há somente 2 pontos de referência que podemos usar. Um é a ciência e outro é a teologia. Aparentemente não há nada mais para se basear. Eu descobri que há somente 6 religiões básicas. Agora, eu passei algum tempo vivendo e trabalhando na Califórnia. Eu acho que há algo em torno de 4.000 religiões na Califórnia. Mas todo mundo começa a sua própria lá, porque há incentivos fiscais. Mas podemos dizer que encontraremos 6 religiões básicas, e todas elas nos ensinam essencialmente a mesma coisa. Elas nos ensinam que somos seres não físicos. Elas podem usar palavras diferentes, mas o conceito é o mesmo. Você sabe o que é estranho? A maioria das pessoas nem sequer sabe muito sobre sua própria religião, e elas ainda dizem, a minha está certa, todas as outras estão erradas, e elas nem sequer sabem o que as outras são. Eu descobri que cada uma delas tem a verdade nelas, de que nós somos seres não físicos. Veja, a verdade é como o centro da cidade, não importa de que lado você veio, quando você chega lá, você está no mesmo lugar. Agora, a outra área que devemos observar é a ciência. A ciência diz que você é energia. Na verdade, um cientista da DuPont disse há muitos anos atrás que os elétrons e os átomos do seu corpo contêm energia potencial de mais de 11 milhões de kWh por libra. Saiba que existe energia armazenada nessa coisa em que você está sentado, que chamamos de corpo, suficiente para iluminar todo o continente norte-americano por aproximadamente uma semana. Então você vai ouvir as pessoas dizerem, eu não tenho nenhuma energia. Que afirmação ridícula, isso é tudo que somos, uma massa de energia. Sabe, essa coisa em que você está vivendo vibra, brilha. De fato, há uma aura de energia em torno de seu corpo. Existem células saindo do seu corpo. Seu corpo muda a uma taxa de aproximadamente 50.000 células por segundo. E conforme as células deixam o corpo, novas células são criadas. E saiba que você pode fotografar a energia saindo de seu corpo. Semyon Kirlian, no início dos anos 30, aperfeiçoou a forma de se fotografar, onde ele pôde pegar e fotografar a massa, e os raios de energia vindo do corpo penetravam a câmera, penetravam o filme e você realmente observava a energia no filme. E você poderia fotografar a densidade e a cor. Eu imagino que você tenha conhecimento disso, certo? É isso. E conforme a imagem na mente da pessoa muda, a vibração do corpo muda. E a densidade, a cor dessa energia muda. E muda drasticamente. Saiba que você ainda tem uma faculdade mental na qual você pode perceber o campo de energia luminosa vindo de uma pessoa e você pode determinar o humor em que essa pessoa está. E muito, muito rapidamente, você pode virtualmente ler o que está acontecendo dentro de um indivíduo. Agora, conforme estudamos isso, nós vamos perceber que esse lado e esse lado, na verdade, estão conectados. Pense nisso por um instante. Você vê colocado aqui no púlpito um copo d'água. Agora, vamos parar e pensar nisso por um momento. Nós chamamos isso de copo. Na verdade, é energia. Por causa da velocidade que está vibrando, nós chamamos isso de vidro. Nós chamamos isso de água. É o que isso é água. Mas, na verdade, é energia também. Sem dúvida alguma, o anel que está tocando no vidro é energia. E o dedo em que o anel está é energia. Tudo é energia. Tudo vibra em velocidades diferentes. Permaneça aqui comigo por um momento. O que estamos falando aqui é energia. Agora, a energia que está na frequência vibratória dentro do copo, nós vamos chamar de água. E nós chamamos de água porque está vibrando em um estado físico específico. Se você adicionar calor para aquela energia que nós chamamos de água, nós não iremos mais chamar de água. Então você muda a terminologia que você usa. É a mesma energia, mas está se movendo mais rápido, em uma velocidade de vibração mais rápida. Então nós podemos chamar de vapor. E nós podemos chamar essa energia modificada de vapor porque não está numa vibração física. Agora ela mudou para o que podemos chamar de vibração astral. Se nós continuarmos adicionando calor a essa energia que chamamos agora de vapor, ela não vai mais se chamar vapor. Você pode chamá-la de éter ou gás, e isso é porque não está mais numa vibração astral, se modificou agora para o que podemos chamar de vibração etérica. Mas em cada nível, a energia é a mesma. Agora, conforme observamos isso, vamos deixar essas linhas representarem níveis de vibração, ou, como normalmente nos referimos a elas, frequências. E saiba que cada frequência está ligada a uma frequência acima e outra abaixo. Não há linha de demarcação, onde uma termina e a outra começa. Veja, cada frequência é como as cores de um arco-íris.
Conforme elas se encaixam, não há lugar onde uma cor termina e a outra começa. Elas estão todas juntas. Agora, você nunca vai ver isso com algo que você chama de visão. Visão é um fator sensorial físico. Você tem que ir para uma de suas altas faculdades e você tem que desenvolver isso através de entendimento. Você começa a entender. Agora, observe. A parte de nós que não podemos ver e a parte que podemos ver são a mesma coisa. Isso é apenas o outro lado da moeda disso. O espírito sempre se manifesta através do seu polo oposto. Nós temos a habilidade bem aqui de alcançar esse grande poder, que eu escolho chamar de espírito. E nós podemos alcançar isso pelo intelecto. E nós podemos fazer com que esse poder literalmente se transforme em algo, para algo que podemos chamar de uma ideia. Essa ideia deve literalmente se transformar em algo que chamamos de resultados. Veja, ambas, ciência e teologia, claramente indicam que nada é criado ou destruído. A única coisa que você pode fazer é causar uma mudança. Agora, esse programa em particular é sobre prosperidade. E quando pensamos em prosperidade, o dinheiro ocupa um grande espaço. Mas é claro, igualmente importante são os relacionamentos e a saúde do seu corpo. Mas vamos voltar e pensar sobre o dinheiro por um momento. Então, quando você pensa sobre o dinheiro é realmente uma ideia. Você diz, isso é dinheiro. Não, dinheiro é uma ideia. Aqui está manifestado em papel. Agora, o papel costumava ser madeira. Eu lembro quando eu era um garoto, eu vivia numa cidade distante, não muito longe do Polo Norte. Era um pequeno jardim dos pinguins, eu acho. Mas, de qualquer forma, quando eu morava lá, eu observava eles pegarem esses grandes troncos de árvores em carros grandes, nas ferrovias. E eu lembro das pessoas me dizendo que elas iriam fazer papel com aquilo. E eu pensava, como você faz papel de uma árvore? Não fazia muito sentido. Bem, você muda a frequência vibratória da energia chamada de madeira e em seguida ela é chamada de papel. Então você põe tinta nisso e pode chamar de dinheiro. Agora vamos pensar nisso, dinheiro, por um momento. Se nada pode ser criado ou destruído, ele já deve estar por aqui. Se nós não podemos destruí-lo, se o calor faz a energia que chamamos de água transformar-se em estado etérico, eu imagino que o calor pode fazer com que o dinheiro se transforme em estado etérico. Então ele se vai. E onde ele está? Você diz, ele se foi. Ele não se foi, ele ainda está aqui. Veja, você nunca verá isso no nível em que está agora, com seu sentido físico, sensorial, visão. Mas se você usar seu intelecto e desenvolver entendimento, você saberá que ele ainda está aqui. O que nós temos que fazer é fazer com que ele mude de forma. Agora, isso pode parecer a coisa mais bizarra que já tenha tido conhecimento, para os ouvidos de algumas pessoas. Mas vou te dizer uma coisa, é simplesmente a verdade o que você acabou de escutar, se você desenvolver as leis naturais. E o que estou falando é sobre levar a sua mente para uma vibração elevada, desenvolvendo alta consciência. E você pode literalmente atrair tudo de bom que você quiser. Veja, o dinheiro é literalmente atraído para nós, ou repelido. Agora, nos primeiros 27 anos da minha vida, eu posso assegurá-lo de que eu não estava magnetizado para essa energia verde. Ainda costumava estar distante de mim, e agora ele continua vindo até mim. O que ele disse nesse livro, bem no começo dele? Ele disse, quando o dinheiro começa a vir, ele virá tão rápido e tão furioso que vai fazer literalmente sua cabeça rodar. Se você está gostando dos vídeos dublados aqui do canal Thiago Borges, curta, compartilhe e inscreva-se. Ajude-me a continuar dublando vídeos do nosso mestre Bob Proctor e de outros coaches internacionais. Fique com Deus. Um abraço do amigo Thiago Borges.